Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e esta será uma aula introdutória no que diz respeito à meteorologia e climatologia agrícola. Vamos lá? Então, primeiro, vamos diferenciar esses dois termos que muitas vezes são confundidos. A meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos. Aqui eu vou exemplificar como fenômenos atmosféricos a chuva, a temperatura e a umidade, que são fenômenos que fazem parte do nosso dia a dia e que nós conhecemos muito bem. A meteorologia ela faz uso das leis da física clássica e da técnica matemática para o seu estudo. A climatologia ela está baseada na meteorologia. A climatologia ela é o estudo científico do clima. Ela utiliza técnicas estatísticas para inferir sobre o clima. Então, assim, vou dar um exemplo que vai facilitar muito. Imagina que hoje, onde você está, que houve muita chuva e que a temperatura ela estava elevada, estava então a atmosfera estava com bastante umidade, temperatura elevada e houve chuva. Então, se eu perguntar como que foi hoje aí na sua cidade, você vai falar o quê? Então, referente a este dia. O clima deste dia foi chuvoso ou o tempo foi chuvoso? O tempo deste dia foi chuvoso. Tempo ou clima? O que utilizar? Na verdade, quando nos referimos a um determinado local e tempo, nós devemos dizer o tempo. Então, o tempo ele é específico a um local e um tema. Isso é importante, não vamos confundir, tá? E então, vamos considerar que onde você vive, que há então, né, dias de muito sol, de pouca umidade. Então, se o ano inteiro houver, né, essas condições de tempo, essas condições meteorológicas, provavelmente o clima de onde você mora, que vai ser a média dos tempos, vai corresponder ao tempo. Deu para entender? Então, o tempo ele é cada dia e o clima ele vai ser como se fosse uma síntese, uma média de tudo isso. Mas para você ter uma ideia, para se determinar o clima vão mais de 15 anos. Tá? Então, são utilizadas séries históricas. O que é essa série histórica? São anotações, são um banco de dados em que possuem informações como temperatura, umidade, precipitação por muito tempo. Então essas informações elas vão para modelo estatístico, por isso aqui utiliza técnicas estatísticas, para inferir como que é o clima de determinada região. Então determinada região possui o clima seco. O que isso se pressupõe? Não é que nessa região nunca aconteceu uma chuva, mas predomina-se o clima seco. Tá? Então, para se afirmar sobre o clima, é considerado então uma série histórica, que foi o quê? Vários dias, monitoramento de vários dias ao longo de muito tempo, né? E esses dias houveram o quê? Tempo diferente. Então teve tempo de chuva, tempo de muito sol. Deu para entender? Eu vou então colocar outras explicações que vai facilitar, mas é mais ou menos por aí. E agora, agrometeorologia é o estudo das condições atmosféricas e seu efeito na produção animal ou vegetal, sendo indispensável para o planejamento e tomada de decisões. Então aqui quando eu coloco o termo, né, produção animal ou vegetal, os animais eles têm uma estreita relação, né, com o clima, porque, por exemplo, na produção animal nós precisamos considerar o conforto térmico. Então, em regiões muito quentes, precisamos então selecionar animais mais resistentes, que se adaptam àquela região, diferente de regiões mais frias, que vão precisar de animais adaptados a essas condições. Trazendo para a parte vegetal, as plantas elas necessitam então de condições climáticas adequadas para o seu pleno desenvolvimento e crescimento. Então, os fenômenos que eu comentei, chuva, temperatura, umidade, radiação solar, entre outros, são muito importantes
para o crescimento e desenvolvimento das culturas. Então, a agrometeorologia é o que considera essas condições atmosféricas e o seu efeito nessa produção. Então, aqui eu comentei já brevemente, o tempo é o estado da atmosfera em um determinado lugar e momento. Então, eu posso dizer, olha, ontem o tempo aqui na minha cidade estava seco, ou ontem o tempo aqui na minha cidade estava chuvoso. Eu não posso dizer, ontem o clima da minha cidade estava seco, ontem o clima da minha cidade estava chuvoso. Isso está errado. Quando eu digo que o clima da minha cidade é seco, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha cidade está localizada em uma região em que se predomina, né, essa condição atmosférica seca, de baixa umidade. E isto pode ser afirmado com base em uma série histórica. Então, clima é uma síntese do tempo em um determinado lugar por um período cronológico. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha entendido essa diferença entre tempo, clima, meteorologia, climatologia. Se você gostou, dá uma curtida neste vídeo e até a próxima.